beleza? O meu nome é Pedro Maia e sejam muito bem-vindos ao canal do Estúdio Maia Taekwondo. No tema do vídeo de hoje eu venho com o intuito de ajudar, pois as pessoas têm um certo desconhecimento sobre as nomenclaturas utilizadas para designar as graduações do Taekwondo. Muita gente chama o professor de mestre, chama o professor de grão-mestre. O meu intuito aqui é explicar quando você vai usar cada nomenclatura aqui, beleza? Segue para o vídeo! Então, pessoal, antes da gente começar o vídeo, a gente tem que entender que o Taekwondo que a gente vai abordar aqui agora é apenas o Kukkiwon, beleza? Quanto às graduações do Taekwondo ITF, né, Bo-Sabum, Sambunin, etc., a gente vai tratar em outro vídeo. Então, a gente vai falar exclusivamente do Taekwondo Kukkiwon agora, beleza? Outro vídeo, a gente fala do ITF. Bem simples e direto. Beleza? Há muitos projetos sociais, há diversas regiões do país, né, principalmente no Brasil, em que o Taekwondo é muito difundido. Entretanto, não são lecionados por faixas pretas, e sim uma pessoa que treinou em algum momento outrora, né? Essa pessoa, ela tem que ser no mínimo faixa vermelha para que ela possa ser instrutora de Taekwondo. E esse é o adjetivo correto para você designar ele. A partir da faixa vermelha, a pessoa se torna uma instrutora. Ela pode sim dar aulas de Taekwondo sob supervisão de algum faixa preta, com ciência do mestre responsável. Vale a ressalva, galera, quando a pessoa vai fazer saudação à bandeira, vai fazer aquele negócio todo, Charyug, né, tal, faz a saudação da bandeira nacional, ela deve utilizar o termo Jokyonin, né? Jokyonin, né, significa saudação ao instrutor. Então, você pode designar a pessoa que está te lecionando, né, ou então a qualquer outro instrutor da academia, qualquer faixa vermelha da academia que também é instrutor, como você pode se designar a ele como Jokyonin, beleza? Vou deixar escrito aqui para você. Jokyonin refere-se aos instrutores, faixas vermelhas e ponteiras pretas. Entrando um pouquinho mais, nas graduações de primeiro Dan, agora utilizando a faixa preta, até o terceiro Dan, a pessoa tem o título de professor. Ela não precisa ser supervisionada, né, enquanto ela leciona o Taekwondo. Ela só depende de um mestre para avaliar as pessoas a qual ela ensina para as graduações. Então você não tem necessidade de estar sendo supervisionado a partir do momento em que você se torna faixa preta. Primeiro Dan, segundo Dan e terceiro Dan. E o adjetivo utilizado para se designar essas pessoas é Kyosanin. Vou deixar escrito aqui. Kyosanin é o jeito que você chama os seus professores de Taekwondo, não instrutores, pessoas graduadas da faixa preta de primeiro a terceiro Dan. Agora, entramos em um detalhe muito bacana da gente se analisar. Aqui no Brasil, a pessoa que tem quarto Dan até o sexto, ela é considerada mestra em Taekwondo. Qual que é a vantagem disso? Ela não necessita de outra pessoa para que avalie, não precisa que um mestre esteja avaliando seus alunos para a promoção de faixas coloridas, beleza? Isso não inclui a questão do exame de faixa preta. Exame de faixa preta é outra coisa que a gente vai tratar no vídeo. Só que a pessoa que é mestra em Taekwondo, que você utiliza o adjetivo de mestre, você chama ela de Sabonin. Sabonin é o jeito que você se refere, que você se dirige a pessoas que têm o título de mestres do Taekwondo, do quarto ao sexto Dan. E por fim, do sétimo ao nono Dan, que nono Dan é a máxima graduação que você pode atingir em vida no Taekwondo, né? Ainda tem o Dan póstumo, vou falar disso depois nesse vídeo ainda. Do sétimo ao nono Dan, você tem o título de grão-mestre de Taekwondo, entendeu? Então, do sétimo ao nono Dan, Kwanjannin é o jeito que você deve se referir, se dirigir à pessoa que ostenta a graduação de sétimo Dan para frente. Então, uma revisão rápida aqui. Jokyonin, para faixas vermelhas e ponteiras. Do primeiro ao terceiro Dan, você tem o nome de Kyosanin, onde a pessoa detém o título de professor. Quando ela vai graduar do quarto Dan ao sexto, ela tem o título de Sabonin.
E quando ela gradua do 7º Dan ao 9º Dan, você tem o Quan Jianmin, né? Quan Jianmin é os grão-mestres responsáveis pelos Quans. Então, por isso, Quan Jianmin é a maneira que você deve se designar as pessoas de 7º Dan para cima. Aí você me pergunta, Pedro, e o 10º Dan? Cara, o 10º Dan, ele é um Dan honorário, né? São pessoas que ajudam a difundir a modalidade, pessoas reconhecidas, personalidades notórias que têm a ver com a difusão do taekwondo ao redor do mundo. Então, muitas vezes é um Dan honorário, você recebe ele como se fosse uma honra. Ou então ele costuma ser um Dan póstumo, quando você atinge a graduação de 9º Dan e você vem a óbito, você vem a falecer, você se gradua depois que você falecer para 10º Dan. Então, os 9º Dan em vida costumam ter essa titulação de 10º Dan. São poucos os que chegam até lá. Muita gente, por desconhecimento, utiliza como termo mais amigável assim: e aí, mestrão? E aí, mestre, como é que você está? Opa, grande mestre, como é que você está? Tudo bem? Essas pessoas, por desconhecimento, chamam professores assim. Eu já fui chamado de mestre e é o nosso dever mais graduado corrigir as pessoas, falar: olha, eu ainda não sou mestre, fico lisonjeado, mas não sou mestre e eu não posso ser chamado dessa maneira. Então, assim, eu entendo o carinho, eu entendo que as pessoas têm esse cuidado, né, e usam esses adjetivos para se referir aos seus professores, principalmente por questões de consideração, só que não é o adequado. Pelo manual da Kukkiwon, essas designações são para as graduações referentes a tal nome. Então, quando a pessoa é faixa vermelha, ela não deve ser chamada de professor, em hipótese alguma. Por mais que ela esteja lecionando, ela é uma instrutora, entendeu? É para ela estar sendo supervisionada por um faixa preta, responsável de 1º Dan a 9º que seja, ok? Um faixa preta, de 1º a 3º Dan, ele tem que ter um mestre que responda por ele, pelas ações dele, pelos exames de faixa que ele propõe aos seus alunos, entendeu? A partir do 4º Dan ele já tem autonomia, beleza? Grão-mestres também lá na frente, na banca do exame de preta, que é um motivo para outro vídeo, um assunto para outro vídeo, ok? Então, se você gostou, dá um like aí, se inscreve no canal. Qualquer dúvida pode me chamar nesse Instagram aqui e tamo junto!